Olá pessoal, bom dia a todos, Marcos Hutzen aqui. Hoje a gente vai começar então a série de dicas jurídicas aqui no nosso grupo e o assunto de hoje que eu elegi aqui para a gente comentar um pouco é sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para as pessoas jurídicas, para as empresas. Ou seja, a situação onde a empresa pode ser considerada consumidora para se beneficiar, né, dos direitos que o Código de Defesa do Consumidor oferece. E nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor ele oferece uma série de direitos e benefícios, né, como, por exemplo, a inversão do ônus da prova. Né, o que é isso? Lá no processo judicial, o ônus de provar é sempre de quem está alegando, né? De quem é geralmente o autor. Então é o autor que tem que provar, né, aquela situação de fato de direito que ela está requerendo. E a inversão do ônus da prova, ela possibilita que o requerido, né, o réu do processo, faça essa prova, no caso. Então, quem é considerado consumidor, para efeito do Código de Defesa do Consumidor, tem esse benefício da inversão do ônus da prova, né, no processo, na maioria dos casos. Tá? Tem a questão das garantias também, né, dos produtos e dos serviços, tem os prazos de prescrição, são um pouco maiores no Código de Defesa do Consumidor, né, tem a questão da responsabilidade objetiva, né, que não depende de prova de culpa ou do dolo, né? Também lá no caso da desconsideração da personalidade jurídica, quando for fazer a execução dos valores, né? A desconsideração da personalidade jurídica pode atingir então os sócios e também solidariedade do fornecedor com o fabricante. Então, existe uma série de facilidades legais, né? Mas não são só esses, tem vários outros. Mas o ponto aqui é a gente falar sobre quando a empresa pode ser considerada consumidora, né, e se beneficiar, então, de vários direitos que o Código de Defesa do Consumidor possibilita e oferece. Desde 1990, quando o Código de Defesa do Consumidor foi promulgado e iniciou a vigência, já havia discussão sobre essa possibilidade da pessoa jurídica ser considerada consumidora, né, e se beneficiar então do código. E desde então, desde 1990, essa discussão foi evoluindo, né? Lá no início era, vamos dizer assim, mais fácil de ser considerado consumidora. Hoje essa discussão ela foi evoluindo ao longo do tempo até chegar numa situação mais refinada e mais detalhada, né? E até hoje em dia ainda tem o debate, tem discussões nos tribunais sobre quais são as situações, né, onde a empresa pode ser considerada consumidora. E num primeiro momento, o código diz o seguinte, que para ser considerado consumidor, então a pessoa física ou jurídica, ela tem que adquirir ou utilizar, né, o produto ou o serviço como destinatário final, né? Então ele é considerado como consumidor. Só que isso na prática não é tão simples. Por quê? Porque nem sempre é possível identificar de uma maneira clara e objetiva, né, quando o produto ou o serviço que a empresa está utilizando, ela está utilizando para si, né, como destinatário final daquele produto e serviço, ou ela está utilizando aquele produto ou serviço na sua execução do objetivo empresarial para prestar um outro serviço ou para desenvolver um produto, né? Então vai depender muito dessa prova e dessa demonstração concreta. Mas basicamente é isso. Se a empresa conseguir demonstrar que aquele produto ou serviço que ela está adquirindo, ela é consumidora final,
então ela é considerada consumidora para efeito do Código de Defesa do Consumidor. Se não, se ela está utilizando um produto ou serviço que ela vai utilizar como um insumo na execução do seu objetivo empresarial, então não vai incidir o Código de Defesa do Consumidor, vai incidir o Código Civil ou o Código Comercial, dependendo da situação. Então, basicamente, se fala em relação de insumo e relação de consumo, que é quando deve haver essa demonstração por parte da empresa, né, se ela quiser fazer uso dos benefícios do Código de Defesa do Consumidor. Um dos casos recentes julgados pelo STJ sobre esse tema, STJ é o Superior Tribunal de Justiça, que é, vamos dizer assim, a última instância, a última palavra nesse assunto. Numa decisão recente foi julgado que uma empresa, uma importadora, utilizou um transporte de cargas, né, e esse transporte teve um problema, né, com a mercadoria, e então a empresa importadora processou a empresa de transporte sobre os danos sofridos na mercadoria, e o STJ entendeu que nesse caso não era uma relação de consumo. Por quê? Porque o transporte de carga para a importadora, ela não era uma destinatária final daquele produto, daquele serviço. Ela utilizava o transporte de cargas para execução exatamente da sua atividade, né? Então, nesse caso, ele afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, nesse caso, aplicou a prescrição normal, que era de 1 ano, né? Se fosse reconhecido o Código de Defesa do Consumidor, seriam de 5 anos e ela poderia, então, talvez ter um outro desfecho nesse processo. Já um outro caso, também julgado pelo STJ, sob essa ótica da teoria finalista que se diz, o desfecho e o julgamento foi exatamente outro, onde uma empresa contratou serviço de seguro e o seguro era para os seus bens, né, e não para o serviço prestado e nem para os seus clientes. Então, nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que sim, que a empresa era destinatária final daquele serviço, né? Ela não usava aquele serviço para execução do objetivo social ou do objeto social da empresa, mas sim como destinatária final. Então, nesse caso, teve o benefício do Código de Defesa do Consumidor e a ação foi julgada, então, procedente aqui no caso concreto. Então, isso sempre vai depender exatamente do caso concreto, do objetivo social da empresa, né, de qual é a atividade econômica que ela desenvolve, e também da prova, né, da demonstração que a empresa está utilizando aquele produto ou serviço como destinatário final. E isso tem se mostrado cada vez mais difícil e mais refinado, vamos dizer assim, porque as teorias foram evoluindo ao longo do tempo, mas não só as teorias, como as atividades econômicas também têm mudado bastante, onde os serviços e os produtos cada vez mais se permeiam um ao outro, então vai depender bastante de cada caso. Mas basicamente é isso. Se a empresa conseguir demonstrar que ela é destinatária final daquele produto e serviço, ela tem o benefício do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, todos os prazos prescricionais, inversão do ônus da prova, dependendo do caso, e todos os benefícios legais do Código, tá? Então, por hoje é isso. Espero ter contribuído de alguma forma e um bom final de semana a todos. Até a próxima. Um abraço.